Hoje, como nós estamos falando sobre o nosso Salvador, eu convidei uma pessoa bem especial para mim, que é o meu filho, Rairon. Ele tem 14 anos. Há 2 semanas atrás, ele foi ordenado mestre. E essa semana ele teve uma experiência bem especial e eu senti o desejo de que ele compartilhasse com vocês. Então, o Rairo agora vai compartilhar a experiência dele, tá bom? Boa noite. Bom, começando sobre a minha experiência, eu estava, por causa que ontem a gente foi para um casamento, a gente estava indo buscar minha mãe, que ela tinha ido trabalhar no Gama. Aí, no meio do caminho, eu fiquei pensando assim, fiquei basicamente pensativo, assim. O tanto de coisas que Deus fez por mim. Desde que eu nasci, Ele me deu mais tempo de vida, por causa que eu nasci prematuro. Os médicos até deram um tempo de vida para mim. Mas o Senhor queria que eu me tornasse esse homem que eu estou me tornando agora. E não foi só isso que ele fez. Acho que com 8 anos eu já tinha descoberto o que era o certo, o que era o bem e o que era o mal aqui nessa terra. Com 12 anos eu decidi que eu iria seguir à risca o que o Senhor queria que eu fizesse. E agora com 14 anos eu senti o verdadeiro amor que Ele quer. O verdadeiro amor que Ele sente por todos nós. Ele foi crucificado para a gente ter a salvação. Ele venceu a morte para que a gente pudesse ressuscitar. Então eu acho que assim, o Senhor, o amor dele, quando você sente, basicamente é que a sua alma fica, não posso dizer, eu não tenho assim palavras para descrever isso. É uma sensação muito única assim para cada pessoa que sente, pode sentir o, o amor de Deus. E eu queria falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas falam assim para os jovens de hoje, como que é ser um sacerdote, né? Um diácono, um mestre, serviço do sacerdote. Para mim, todos que são diáconos, mestres, sacerdotes, todos são soldados dentro de uma grande batalha que a gente está travando nessa terra. Nós temos um coronel, que é o nosso Pai Celestial, e temos basicamente, o nosso comandante, que está sempre no nosso campo de batalha, sempre nos auxiliando. O, acho que é profeta, né? Erebian. Profeta Erebian, apóstolo, na verdade. Erebian, ele falou, e deu o seu testemunho, que o Espírito Santo, ele é esse major, basicamente. Ele é o nosso comandante. E ele sempre está nos dando ordens. A gente só tem que escolher se a gente vai seguir essas ordens e, consequentemente, voltar à presença de Deus, ou nós, basicamente, vargarmos por caminhos distantes e nunca mais voltar à presença do nosso Pai Eterno. Então, esse é o meu discurso, que eu deixo, meu testemunho, na verdade, que eu deixo para vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fala um pouquinho do que eu falava para você sobre Joseph Smith e isso levou você a buscar essa experiência. A minha mãe pediu que eu desse só mais só um compartilhamento aqui. Que, assim, o profeta Joseph Smith, ele teve a primeira visão com 14 anos. E a minha mãe sempre, basicamente, martelava na minha cabeça, assim,
que era para eu buscar, por causa que, assim, Joseph Smith, já com 14 anos, ele já tinha visto, né, Isso, Deus e Jesus. viu Deus e Jesus Cristo, o, o Pai. Aí isso me deu tipo assim, cara, eu quero ser uma grande peça para o Senhor, eu quero ser basicamente uma ferramenta nas mãos dele. E aí foi isso que me deu basicamente forças para que eu pudesse, com 14 anos, sentir todo o amor que o Senhor Jesus Cristo sente por todos os seus filhos. E eu deixo esse pensamento em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada. Bravo, seus filhos são maravilhosos, Valéria. Irmã, sim, não é fácil, né? A gente conduzir eles no caminho do Senhor. Fran e Regiane levantaram a mão. Pode falar, Fran e Regiane. Oi, irmã, boa noite. Primeiro, muito lindo ter sido seu filho. Meu marido adorou, disse que quando a gente tiver um filho, vai colocar o nome dele. E ele foi lindo o testemunho dele. Meu marido quer falar um negócio aqui para vocês. Tá bom. Boa noite, irmãos, tudo bem? Boa noite. Somos da Estaca Brasil Goiânia Norte, é bem rápido, estou numa outra reunião também agora, vou entrar com a Estaca. Rairon, depois coloca no grupo aí, minha esposa vai pegar o seu telefone, eu quero marcar uma reunião com os jovens aqui da Estaca, e aí eu quero que você preste o testemunho seu, certo, para esses jovens. Ok, Rairon? Tá bom, irmão, ele tá falando ok aqui. Tivemos uma reunião agora, esse final de semana já. Irmão, pode repetir, porque ele tinha saído. Rairo, o irmão tá falando com você. Oi, pode Rairon. falar, irmão. Tudo bom, Rairon? Prazer, Alexandre Tavares. Tivemos uma reunião aqui, no caso, com a Estaca, com os jovens recentemente, e aí agora não dá para marcar uma em outra, né? Mas eu quero o seu contato para que eu possa organizar uma outra reunião novamente, certo? Na nossa Estaca, para que você possa falar para os nossos jovens e prestar o seu testemunho, tá ok? Beleza. Para que você possa falar para os outros irmãos, para que você possa compartilhar com os jovens o teu testemunho. Maravilhoso. E continue nesse mesmo objetivo, que o Senhor tem muita coisa. Ele vai te usar sim, porque quando temos o desejo de servir, somos chamados. Tá ok, meu amigo? Depois você digita, irmã, o telefone que a minha esposa vai anotar. Tá ok? Tá bom, irmão. Um abraço, irmãos. Eu vou entrar com outra reunião agora. Tchau, tchau. Muito obrigada. Fran tinha levantado a mão, Mira. Não tinha não, Valéria, mas assim, não tem como não falar nada, né? O Rairon, ele é especial demais. Nossa, eu tô aqui, não consigo falar porque eu tô chorando. Eu fiquei muito emocionada também, Fran, quando ele hoje pela manhã, né, ele falou, mãe, é porque assim, eu sempre tento incentivar eles, né? Então eu sempre falava assim, meu filho, o Joseph, ele teve uma experiência maravilhosa aos 14 anos. E você tem muitas bênçãos ligadas ao sacerdócio arônico. Inclusive, uma das bênçãos do sacerdócio arônico é a bênção e administração de anjos, né? Então eu falei, você pode buscar algo muito especial nos seus 14 anos. E ele falou que isso sempre vinha na mente dele, e ele realmente está numa busca espiritual, numa luta muito grande, né? Porque não é fácil ser um jovem hoje em dia. E quando ele compartilhou essa experiência comigo, eu fiquei muito feliz e eu pensei assim, eu gostaria muito que meus irmãos, né, da coligação de Israel pudessem ouvir esse testemunho. Mira? Sim, vou continuar. Eu também fiquei muito feliz, maravilhada quando eu vi o testemunho dele. E achei muito interessante, né, quando ele comparou exatamente quando o Diogo Pisbit tinha uns 14 anos, e quando ele falou sobre a saúde dele, né, quando ele nasceu. Uhum. E eu lembrei da minha filha. O médico chegou a dar 72 horas de vida para ele. Pois é. A minha filha mais nova também, ela veio na Terra com um propósito muito grande, né, de trazer nós para a luz do Evangelho. Eu acho que eu já até compartilhei com você lá no comecinho. Uhum.
E ela realmente também, ela é uma menina assim muito inspirada, sabe, muito usada, ela tem um amor muito grande pela obra, ela não mede as consequências para servir, sabe? O tempo dela fica esgotado, mas mesmo assim ela arruma um tempinho ainda para servir, para ajudar alguém, para estar sempre ali. E eu fiquei muito feliz. Realmente o Senhor ele usa esse jovem. Eu testifico dessa Muito história. obrigada, Mira. Genilza? Oi, irmã Valéria. Oi, Não, é irmã Genilza. muito lindo o nome do Hyron também, né? Mas eu estava lembrando, quando você estava contando a experiência, o testemunho dele sobre o milagre, né? O tempo que você passou pelo teste celestial, né? Como você fala para gente. Aham, E realmente tem um propósito, né? A gente vê ele aí falando. Então, tudo que passou hoje é um exemplo para ele, né? Um propósito. O propósito é esse, né? Dele hoje estar prestando testemunho, de ajudar muitas pessoas, igual o irmão falou, né? Muitas coisas para ele seguir o caminho do Senhor. Então, a gente às vezes passa por muitas provações, igual você passou, e ele quando era pequenininho, e hoje a gente vê, tudo é um propósito na nossa vida, né? verdade, irmã. Verdade. Só para finalizar, eu e meu esposo, a gente buscou, junto ao Senhor, o nome dos nossos filhos, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, acho, eu tinha lido um discurso chamado Hyron, Firme como os Pilares do Céu, que foi dado pelo presidente, ai, que é descendente de Joseph Smith. Gente, ele é o presidente do Quórum dos Doze, amor, qual o nome? É o presidente Ballard. Isso, o Porque ele presidente. é da família O dele. presidente Ballard, ele é descendente de Joseph Smith. Não, descendente de Hyrum. Mas é de Joseph também. Ó, é irmão de. Mas ele é descendente de Ele é Hyrum. descendente de Hyrum. Ele é descendente de Hyrum, mas ele também vem da descendência de Joseph, né? Então, olha só, irmãos, eu li esse discurso dele, é um discurso maravilhoso. É Hyrum firme como os pilares do céu. E naquele momento eu senti uma coisa bem especial no meu coração, que eu devia ter um filho chamado Hyrum. E aí, quando eu me casei com meu marido queria que o nome do meu filho fosse Joabe. E eu falei, jamais que o nome do meu filho vai ser Joabe, porque quem foi Joabe? Joabe, ele retrocedeu no exército lá, né, de Davi. Ele retrocedeu para que Urias fosse morto. Eu não quero o meu filho com esse nome, não. E aí começou a guerra dos nomes, né? E aí o que aconteceu? Meu marido, um dia, ele também leu esse discurso. E muitos anos antes de conhecer você. Ele leu muitos anos também. Mas aí depois, a gente estava casado e ele releu esse discurso. E ele falou, amor, olha esse discurso aqui. Numa noite familiar. Aí, quando eu vi o discurso, eu falei para ele, esse tem que ser o nome do nosso filho. E ele também sentiu fortemente. E nós já tínhamos escolhido o nome dos nossos filhos, Leilane, Elamã e Jairo. Quando o Jairo nasceu, que ele estava lá na incubadora, entre a vida e a morte, eu pedi meu marido para dar uma bênção do sacerdócio nele. E aí meu marido foi, mas antes do meu marido ir, ele falou assim, não, mas quem nasceu não foi o Jairo, quem nasceu foi o Elamã. E eu falei, não, quem nasceu foi o Jairo. Aí, quando ele foi dar a bênção, ele foi com essa ideia de que ele daria uma bênção nele, chamando ele de Elamã. Só que no momento que ele pegou o Jairo, né, o Jairo bem pequenininho, o Jairo nasceu com 40 centímetros, mais ou menos, o Jairo nasceu. Aí o que aconteceu? O espírito falou para ele, esse não é o Elamã. Na verdade, eu tentei... Daí não dá para te ouvir, amor. Rapidinho para a gente terminar, porque tem mais de uma hora já. Não, irmãos, eu tentei falar o nome de Elamã, que eu sou teimoso. Eu tenho muito trabalhar com meu orgulho. Então, sou teimoso, eu tentei falar Elamã e o nome não saía na hora na bênção, só vinha em minha mente Jairo. Aí eu me submeti, aí quando eu chamei Jairo, eu pude proferir a bênção. Porque então não vinha nada na minha mente a não ser o nome. Eu tentando falar Elamã e na mente vinha do Jairo, até que eu abri mão do Elamã e falei Elamã, aí veio a inspiração. Aliás, do Jairo, falei o nome do Jairo, aí veio a inspiração para me dar a bênção para ele. Então, irmãos, quem está falando? Eu só disse assim, confirmação do Senhor.
Isso. Irmãos, foi maravilhoso estar com vocês nessa noite, poder compartilhar. Eu amo compartilhar o Evangelho e que nós possamos entender que nós somos da casa de Israel, cada um de nós pertencemos a uma tribo, cada um de nós temos as nossas bênçãos e se nós desistirmos do Evangelho, a nossa posteridade também perderá essas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Amém.